Pura alegria! A noite hoje vai ser demais! Uhul! Seja muito bem-vinda! A nossa cara! Negócio foi balada, é festa, gente! Uhul, é balada! Ninguém tá entendendo nada, Lori! Chama mais gente pra festa! Chama mais gente! Uma festa, você disse tudo! Boa noite pessoal, boa noite Lori, prazer enorme receber você aqui, um prazer gigante receber você aqui. Passei o dia hoje, deixa eu só publicar, peraí, viu? Deixa eu só, a gente que lida aqui com as tecnologias, a gente é novata, a gente se perde um pouquinho, né? Mas vamos lá. Oi, Rô, boa noite, Lu. Lori, vou começar. Nós já esquentamos, agora vamos começar. Hoje eu confesso que eu passei o dia hoje muito alegre, todos, né? Mas hoje em especial, ansiosa para chegar esse momento. Lori, eu encontrei Lori há pouco tempo, mas parece que faz uma eternidade e é um prazer enorme. É o quê? O quê? Mandei solicitação pra você participar da live aí, ó. Mas você já tá, né? Você tá aí. Tá tudo bem para você? Tô aqui mandando a solicitação pro povo. Ah, tá. É isso aí, ó, pessoal. Pode chamar os amigos, os vizinhos, todo mundo. Chama o povo que hoje vai ser muito divertido. Ó, aquela pessoa que tá dentro de casa, irritada, estressada, porque não aguenta mais ficar dentro de casa sem ter o que fazer, chama ela para cá, que hoje vai ser diversão pura. Hoje a gente vai se divertir muito. Se divertir porque é isso que Deus quer, que a gente esteja alegres, que nós sejamos felizes por Ele. Nós temos um Deus de amor, um Deus de amor. Então, deixa eu começar direito, vamos lá. Boa noite, Gleide Selma, aqui em mais uma conversa entre amigas, com o prazer imenso de ter hoje como minha convidada, Lori, e é um prazer enorme. No decorrer eu vou contando a história, mas eu vou passar para você se apresentar. Fala aí um pouquinho de você, pode se apresentar para o pessoal e a gente já começa a conversar. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer aí essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu acho que, assim, nesse seu novo início agora tem tudo a ver esse convite, porque eu acredito que é uma somatória. Mas, enfim, as pessoas vão entender mais adiante um pouco. E, falando de mim inicialmente, né? Meu nome é Lorena Borges, eu sou daqui de Goiás, especificamente da cidade de Trindade, nascida em Porá, Goiás também. Mas já me considero trindadense. Tá ruim o som? Parece que eu tô ouvindo. O som tá ruim, então. Tá ruim. Eu não sei se é o meu ou o seu. Pessoal, o som tá ruim, vocês estão percebendo aí? É o meu ou o de Lori? Alguém, por favor, dê feedback aí. Vocês estão ouvindo bem? Eu aqui tô ouvindo chiado no seu. Ninguém respondeu, é porque deve estar bom. Deixa eu ver. Eu vou pôr o fone, que eu acho que talvez fique melhor. É o seu, Lori, é o seu som. O pessoal está falando aí. Sara, boa noite. É o seu, Lori. Vamos lá. Gente, ao vivo é assim mesmo, né? A gente vai fazendo e vai se organizando e vai melhorando. Uma conversa entre amigas é como se a gente estivesse em casa batendo um papo. Então, em casa tem barulho mesmo, tem bagunça de criança, tem muita coisa. Então, e aí a gente vai resolvendo, né? Vai resolvendo as coisas. No decorrer.
Vamos lá, ver se melhorou. Ver se o seu tá melhor. Vamos lá, Lore. E agora, pessoal? Ah, melhorou. Continua? Não, melhorou. Ah, Pode falar. porque senão tá enrolado. Senão tá enrolado. E não tá, não. Tá tudo resolvido aqui. Tá tudo certo. Então, eu tenho 33 anos de idade, sou casada há 3 anos, tudo 3. Pretendo ter 3 filhos. Mas ainda não tenho nenhum filho. E o que mais que eu posso dizer? Eu sou advogada, embora eu esteja numa perspectiva de mudança de profissão. Estou advogada, né? Mas estou tantas outras coisas. E bem dizer é isso, assim, eu acredito que não tem muito mais a dizer, não. Basicamente é isso. No decorrer da live, vocês vão entender melhor quem é a Lorena. Até tem muita coisa aí, mas vamos com calma que vai fluindo. Vamos aos poucos. Quem quer saber mais, fica até o final. Ô Lore, a sua imagem de vez em quando está sumindo. Eu não sei se é a sua internet que não está muito... O local que você está aí é o local tranquilo, né, de internet? É onde eu faço. É onde eu faço, normalmente. Pronto, beleza. Eu tô lá até sozinha, não tem ninguém usando a internet. Então tá de boa. Apesar que o esposo acabou de chegar, então ele começa a usar a internet. Gente, vocês não estão entendendo. Eu estou, no momento, com um projeto, desenvolvendo um projeto chamado Uma Conversa Entre Amigas. E o objetivo desse projeto é trazer as mulheres para falar, contar suas histórias, e com isso a gente quer tentar chegar a outras mulheres que precisam de uma palavra, de um carinho, de um desabafo. Então, esse projeto veio como uma inspiração de Deus, tanto que até o nome foi tudo coisa de Deus, e tem sido coisa de Deus. Deus me colocou Lorena no meu caminho, que eu já tinha esse projeto aqui, mas depois que eu conheci Lore, as coisas começaram a se desenvolver, e ao mesmo tempo ela também está desenvolvendo um projeto, a gente está junto também nesse projeto, que está muito bom, que é de resgate, de ajudar outras pessoas a se encontrarem, de ajudar outras pessoas a se descobrirem suas identidades, deslancharem para o mundo. Tá muito gostoso porque tem muita gente encontrando seus propósitos, e o nosso objetivo é esse. Mas nós não viemos para falar hoje dos nossos projetos, isso vai ficar para uma outra vez, né, Lore? A gente vai falar hoje sobre um tema que Lore deu a sugestão e de pronto eu adorei, amei, porque é um tema que é bastante importante para mim. Eu acho que eu vou me divertir muito e vou aproveitar também para confessar algumas coisas aqui em relação a esse tema. O nosso tema é encontro... Pode vir aqui. O esposo chegou. O nosso tema é o encontro de almas. E quando a gente fala encontro de almas, as pessoas já pensam assim, homem e mulher, né? Eu acho que a maioria deve ter pensado isso. A gente até vai chegar lá, mas a gente vai falar um pouquinho antes, no contexto todo. Então, eu vou começar já lançando aí para a Lore a primeira pergunta. Lore, me fala por que você quis falar esse tema, encontro de almas. O que foi que te deu o estalo assim, vamos falar disso? Esse estalo. Uma primeira coisa é que eu acho que não é nem que foi eu. Porque quando você sugeriu que nós falássemos, veio assim na minha cabeça encontro de almas, e eu não posso te falar com propriedade que foi eu, porque eu acho que é de Deus mesmo, assim, o Espírito Santo falou, porque foi encontro mesmo. De almas, né? Porque já tinha sido o encontro de almas.
E então, assim, eu depois quando você até questionou, né? Por que você pensou nesse tema em específico? Eu fiquei pensando assim, não foi eu que pensei, não, mas deixa eu tentar entender o porquê de encontro de almas. E sempre que eu fico na dúvida sobre alguma coisa, e principalmente em termos de palavras, do significado disso para mim, eu gosto de buscar na etimologia da palavra. E alma, embora eu acredite que muitos saibam, mas assim, a alma, tá? Nós temos o corpo, o espírito e a alma, embora a gente nem consiga dividir isso. Eu até estava lendo um dia a respeito, um emaranhado tão bem construído por Deus que tentar dividir em si corpo, alma e espírito é até audacioso da nossa parte, porque é um emaranhado que se você tentar tirar um, você arranca parte do outro. Cristo fez assim, esse emaranhado, corpo, alma e espírito. Mas a alma em si, ela já está muito voltada para essa questão mesmo da personalidade, daquilo que você tem como propósito, daquilo seria a ideia da sua identidade, do que te identifica como ser humano aqui na Terra. E eu vejo que nós duas, esse encontro foi um encontro de identificação de uma com a outra, muito pelo propósito que se tem na Terra. Isso. De ser muito voltado para essa questão de ajudar o próximo, desse coração muito, posso falar, nobre. Obrigada. Porque um coração muito desse sorriso, é pelo que charqueia o coração. A gente não tem esse rosto sorridente se o seu coração não estiver em paz. É muito complicado uma pessoa ver uma pessoa carrancuda, assim, com a face fechada, e ela tem amargor. Nós não, né? Então, assim, houve essa compatibilidade de almas, então houve esse encontro de almas, e aí eu até pesquisei sobre a etimologia da palavra. Alma vem da tradução do termo latino anima. Eu ainda falei assim, ânima deveria ser ânimo, porque nós duas somos um ânimo puro. Mas enfim, ânima. E aí, ânima, genericamente, significa essência imaterial, capaz de entender, querer, sentir, e que unida ao corpo, a individualidade, pessoa, especificamente, está no princípio de movimento, de vida. Então é isso, a gente se encontrou no movimento, a gente se encontrou na vida, cada uma na sua individualidade, a gente ainda entendeu sobre individualidade essa semana. E eu fui falei assim, é tudo lindo, tudo se encaixa. E muito além dessa questão da personalidade, da identificação de uma com a outra, também está essa questão de identificação do próprio coração. Então, por isso que é o encontro de almas. Que lindo. Eu acho que deu para entender. Só Se que deu, quem soprou não foi eu. Isso aí foi um sopro mesmo do Espírito Santo, encontro de almas. Só que aí era para mim entender. Na verdade, ele sabe de todas as coisas, eu só não tinha tido lucidez ainda, e agora eu tenho. E falou muito, muito lindamente, né, por sinal. Falou muito, muito lindo, porque o que eu sinto é exatamente isso. Você tem essa coisa de estudar, você foi assim, ir buscar as essências, eu não, é isso aí, eu senti o coração, falei, essa menina a gente tem muito em comum. O sorriso já atraiu, eu gosto de gente feliz, então se a gente tem muita felicidade no coração e muito amor, vamos transbordar. E é isso que a gente está fazendo aqui nessa noite. Eu achei tão interessante quando você disse que gosta muito. Não, e a gente nem sabia que tinha gostos parecidos. Aí depois a gente foi vendo tanto de coisa parecida que tem em comum. Você gosta de corujas. Eu tenho uma coruja aqui em casa, né, agora, de estimação. Também teve. Porque ela tá morando aqui já tem mais de mês. Então agora eu tenho uma coruja aqui em casa. Que você diz que gosta, o gosto pelas músicas, essa sensibilidade mesmo de
Você me percebe sem eu falar. E com um tempo de convivência muito pequeno. Coisa que nem meu esposo não me percebe. Porque mulher tem muito disso, né, dessa sensibilidade. E é algo muito rico, assim. Eu vejo que a gente vai dizer... e aí eu já te adotei por mãe, né? E fui adotada por filha. Pois é. Então agora vamos declarar para todo mundo. Gente, até isso a gente fez. Na segunda vez, acho que a gente se encontrou, ela já falou que queria uma mãe, e eu falei, então pronto, tá adotada, e a gente já tá nessa relação de mãe e filho, ou seja, tá muito legal, tá muito bom. E aí nós vamos partir para outra pergunta, porque aí você vai completar isso que a gente está falando agora. Você acredita que quando alguém passa ou chega na vida de outra pessoa, é casualidade ou as mãos do Papai do Céu agindo? Sem sombra de dúvidas, é as mãos do Papai do Céu. É a Jesus vidência, né? Não é nem coincidência. Já falou tudo, gente. É isso a Jesus vidência. E assim, Pai, o nosso Deus faz muito isso, assim, Deus faz muito isso, ele nos faz encontrar, né? Eu acho que todos os caminhos nos levam a essa direção de encontro às pessoas que estão no mesmo propósito. Eu viro e mexo, por mais que eu tente falar assim, não vou mexer mais com isso, eu cansei disso. A vida dá uma volta e volta naquele mesmo padrão de pessoas, nesse mesmo... É como se fosse um ciclo vicioso. Não adianta, eu vou viver te falando que o seu propósito é esse. Você sempre vai se conectar a pessoas para te lembrar de qual é o seu propósito. Não adianta querer fugir. Eu acredito que é bem por aí mesmo. A gente o acaso, até essa questão do acaso, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fala, aconteceu, foi o acaso. Falar que algo aconteceu pelo acaso é até para tirar a sua responsabilidade das circunstâncias. Assim, às vezes a gente fala que foi o acaso só para tirar a nossa responsabilidade de coisas que acabaram tomando proporções que a gente não quer assumir, que de fato foi por culpa da gente. Aí a gente fala que existe um acaso. Mas não é assim, não. Eu não sou muito ligada a essa coisa de acaso, não. Eu acho mesmo que é tudo providência. Providência divina. Se algo está acontecendo é porque é para ser. Vamos lá, para mais uma pergunta. Agora essa parte é legal. Me fale algumas pessoas especiais que você considera que foi encontro de almas na sua vida. De mim você já está falando aí, todo mundo já percebeu, né? Mas tem mais pessoas assim que você considera na sua vida que foi realmente um encontro de almas? Eu até vejo assim que, como eu acabei de dizer ainda há pouco, Deus sempre trabalhou muito, muito em pessoas na minha vida, nesse sentido para resgatar aquilo que eu sou, para resgatar a minha essência. Então, sempre que ele percebeu que eu estava um pouco desviando do propósito, da minha essência, fugindo de quem realmente era Lorena, ele colocou pessoas que me fizessem enxergar quem eu era. E desde sempre, se for analisar, na época da escola, eu tinha uma amiga, hoje eu tinha, porque são ciclos, que chamava Camila. Ela foi uma pessoa assim, é interessante porque é uma pessoa que soma na sua vida. E se não tiver aquela pessoa, por mais que de repente ela não agregue tanto valor na sua vida, se não tivesse essa pessoa, talvez você se perderia pelo caminho. Ela te auxilia para você seguir desse caminho. Então, na época da escola teve a Camila, na época da faculdade teve a Marília, que é uma advogada hoje, uma amiga, uma pessoa muito cabeça. E sempre Deus colocou pessoas de muita sabedoria por perto. Ou às vezes pessoas que eu teria que puxar.
mas que justamente por eu ter que puxar assim a orelha, não sei, não faço aquilo, me fortalecia. Eu tinha que ser mais forte para poder ajudar aquela pessoa. Então, a Marília foi uma pessoa que teve esse encontro assim também. E quando eu comecei uma busca mais incessante por Deus, assim, como uma fase que eu até diria que eu passei por algo assim, quase como se fosse uma depressão. Eu penso assim, eu estava um pouco rebelde, foi uma fase assim que eu até me cortava, teve toda uma parada assim. Era meio metida a ouvir rock. E eu acho que eu tinha uns 17 anos de idade. E não dá nem para imaginar, né? Mas era meio metida metaleira, assim, mas só as roupas, a minha essência era a mesma. Era só para inglês ver, como se diz. Não mudou nada. Só ouvia rock e tinha aquela aparência. E hoje, inclusive, eu percebo que foi muito para chegar na faculdade. Eu entrei na faculdade com 16 anos de idade. Então, assim, eu cheguei na faculdade muito, muito temerosa daquela mudança toda ali. Pela mudança que faz em si. Então, eu cheguei armada, eu cheguei mascarada. Porque aquele estilo, hoje eu percebo, com aquele estilo as pessoas não vinham em mim. E quando elas começaram a vir, foi para me oferecer droga. Porque a minha aparência, né? E aí aquilo me assustou tanto, porque no meu íntimo, não, mas não é isso, eu não gosto disso, eu nunca topei nada disso na minha vida. E aí eu me vi na necessidade de mudança. E nessa fase é que eu comecei a pensar assim, eu tenho que ser diferente, eu tenho que... a minha avó como se diz, foi a pessoa colocada na minha vida para todas as fases da vida. Inclusive, eu não sei como que eu vou viver sem. É uma coisa que eu peço para Deus sempre me preparar, porque, nossa... Eu falo assim, que se tivesse como colocar uma pessoa assim, para ser imortal, eu queria que fosse minha avó. Mas assim, uma pessoa que é o encontro de almas total mesmo. Deus falou assim, você vai ser neta, filha, tudo dessa mulher. E aí, o que acontece? Em relação à faculdade, a minha avó sempre estimulava muito que eu fosse na igreja com ela. Só que eu não gostava. Aí, quando ela começou a parar de pegar no meu pé, de ir pra igreja e tudo mais, aí eu comecei a sentir falta. Aí eu ia pra igreja. E nessa época, eu comecei a querer ir mais pra igreja, comecei a ter esse entusiasmo. Só que eu ainda estava muito amargurada. E eu um dia tive um sonho. Falando assim, eu não lembro exatamente como que foi o sonho, mas eu sei que eu fui para a igreja com a minha avó num terço. Ela sempre me chamava para ir no terço e eu nunca ia. Eu era católica nessa época, né? Eu sou evangélica tem pouco tempo. E aí eu fui com ela nesse terço e lá nesse terço eles fizeram um convite para participar do encontro de jovens. E eu nunca nem tinha ouvido falar disso, mas aí eu participei. E daí então, a minha vida, toda a vida, foi meio que isso. No movimento da igreja. E aí Deus colocou muitas pessoas na minha vida. Nessa fase, foi Quer ver que eu vou esquecer o nome? Nossa. Esqueci o nome da menina, gente. Esqueci. Nessa fase, teve uma pessoa em específico que Letícia. A Letícia apareceu na minha vida nessa fase, que foi, assim, decisiva para começar até entrou um padre aqui, amigo meu, o padre João Paulo. Muito decisiva nessa fase da minha vida. E de lá, então, assim, entraram várias pessoas na minha vida que fizeram muita diferença, inclusive o padre João Paulo. É uma pessoa, assim, que fez toda essa diferença na minha vida também, em termos de formação. Então, sempre Deus colocou pessoas muito preciosas, assim, depois, nessa questão mais relacionada à igreja mesmo. Teve a Isabela, que entrou numa fase que eu já estava tendo uma certa dificuldade dentro da igreja, então eu precisava de um renovo. Eu falo que sempre Deus colocou uma nova pessoa para me fazer nova de novo, para reviver tudo aquilo que eu precisava de novo. Teve a Aline, teve tanta gente. A Aline já foi numa época mais relacionada ao trabalho, que foi uma fase já mais difícil um pouquinho também da vida, de descoberta de experiência profissional. Eu trabalhava no fórum, mas por incrível que pareça, ela me auxiliou na questão
do trabalho e eu auxiliei ela na questão da fé. Então a gente se somou, deu muito certo. O meu chefe também era uma pessoa iluminada, doutor Agostinho, que Deus o tenha. Ele também é uma pessoa que somou muito na minha vida em termos assim de encontro. Eu falo que Deus sempre foi muito bondoso comigo, sempre colocou pessoas muito especiais. Assim, já num ponto mais decisivo da história, teve o Nildamar, teve o Felipe, o Luiz Fernando, uma pessoa maravilhosa também, muitos homens, porque eu sempre tive mais facilidade em conviver com homens. Porque, assim, não sei se você já percebeu, embora eu seja mulher, eu nunca fui cheia de frescura. Não sei se é porque eu fui criada por vó, eu sempre fui muito assim, isso e pronto, assim, não tem essas frescurinhas de mulher, eu não dou conta, quebrei minha unha, meu cabelo, não. Eu sempre fui criada, assim, de uma forma muito diferente, então eu não tinha paciência de lidar com frescura de mulher, eu falava isso. Então, assim, eu sempre tive mais paciência de lidar com homem mesmo. E aí, depois, mais um pouco adiante na história, aí, agora eu acho que eu já tô com uns 20 anos na história, não. Acho que agora eu já tô com uns 26 anos na história, e apareceu o Rubimar, que foi uma pessoa, assim, que eu não posso esquecer de mencionar, que foi um anjo, assim, que apareceu na minha vida, embora eu não goste de falar que as pessoas são anjos, porque anjos na Terra são anjos caídos. Enfim, foi uma luz. Entende? Foi uma luz. Foi uma luz que apareceu na minha vida. Nesse inteirinho, teve também o irmão Marcos Vinícius, que foi uma pessoa que somou bastante. O padre Fábio Pascoal, que também, assim, nós tivemos lá nossas divergências, mas não deixou de somar bastante também na minha vida. A irmã Elizabeth, muitas pessoas da igreja mesmo, que também foi uma pessoa que teve muito. A Lorena Neri. Então, assim, eu corro o risco de ser injusta se eu for falar todo mundo. Até porque eu não vou conseguir. Mas teve muita gente. E sempre com esse intuito de me lembrar do propósito. Qual que é seu propósito? Qual que é seu propósito? Que eu queria que você me dissesse assim. Como que você percebe que é um encontro de almas ou é uma pessoa qualquer? Uma pessoa, não, entrou, ficou meu amigo, porque amigos é uma coisa, né? Amiga é uma coisa. Mas essa pessoa que você sente isso mais forte, tem algumas características diferentes. Fala um pouquinho pra gente. Não, com certeza. Até falando isso aí agora, eu lembrei que eu não posso esquecer de falar da minha prima, a Camila, que é a mais atual de todas agora. E assim, que querendo ou não, foi um somatório. A gente pensa que está ajudando a pessoa, é a pessoa que está ajudando a gente. Exato. A gente identifica, está muito no clamor do seu coração, eu vejo. Eu estava num momento de busca. Em todas essas ocasiões, eu estava passando por alguma fraqueza, assim, alguma dúvida. Não é, gente, eu estava passando por um sofrimento. Não. Às vezes eu estava com uma dúvida que só Deus sabia. Tipo, Senhor, será que é isso mesmo? Às vezes era uma coisa assim simples, mas que na minha intimidade com Deus, Ele sabia que eu estava em dúvida com aquilo ali. E que quando essa pessoa apareceu, ela supriu essa busca minha. Ela acabou me dando uma palavra, ela acabou me dando um norte, ela acabou me dando uma direção e ficando na minha vida. Ela acabou ficando na minha vida nesse momento. Então, assim, não foi um simples ato de uma pessoa aparecer, e sem contar que essa questão que a gente disse, da conexão. Porque quando você está no mesmo propósito, quando você se identifica com a outra pessoa, essa questão da energia, da sinergia, você se sente abraçado, você nunca nem viu aquela pessoa, mas você se sente acolhido, é diferente. Não é uma coisa assim que em si, topei com uma pessoa ali, o padre Fábio de Melo gosta de falar, topei com um ali, não é um topar, é quase que, por exemplo, eu nunca te vi, mas nossa, como eu já gosto de você. Parece até falso para quem vê e não está entendendo nada do que está acontecendo. Não sabe.
Mas é a fluidez daquilo ali, daquele encontro. Tem muito mais naquele encontro. E assim, por que eu sei que todas essas pessoas foram muito mais do que esse encontro? Porque de fato elas foram. Não foi um encontro que foi só para suprir uma demanda sua do momento. Não foi. Foram pessoas que somaram comigo no decorrer da minha trajetória. Que inclusive eu não posso deixar de falar também do meu esposo. Que foi uma pessoa que apareceu nesse contexto também. De busca, tanto ele como eu estávamos nessa busca, nesse alinhamento já, e pedindo para Deus uma pessoa para quietar na vida, para firmar na rocha, que é Jesus mesmo, sabe? Vamos construir nossa família. E ele apareceu, e eu apareci. E eu vou falar que isso foi do nada? Não foi do nada, né? Jesus, ele tem o seu jeito, que às vezes, pra gente que não sabe enxergar, parece que é torto, mas é tudo muito certinho. Ele sabe muito bem o que está fazendo. É a gente que não entende. Eu digo sempre que ele é muito engraçadinho, porque ele faz as coisas, às vezes, por uns caminhos assim que a gente, nossa senhora, mãe, e aí vai, mas dá certo. Sempre dá certo. Não é porque ainda não chegou na hora certa, né? E a outra pergunta que eu ia fazer, mais ou menos você já respondeu. Na realidade, você começou respondendo, mas eu vou falar. Eu vou falar aqui, que é a questão de, você acha que essas pessoas, elas chegaram e elas completaram um ciclo e ficaram para trás, elas fecham, tipo assim, abrem e fecham ciclos ou não? Elas estão na sua vida para a vida inteira? Não, eu vejo que abriu e fechou. Assim, não que eu não goste. Eu tô aqui, o senhor também é iluminado, o padre João Paulo mandando aí um recado. Não que eu não goste, mas eu vejo assim que fez parte da minha história de uma forma mais intensa naquela circunstância, naquele momento. Teve um período de tempo para ser mais, né? Nós acabamos que conseguimos ser mais unidos naquele momento. A história de vida de cada um mudou. E cada um hoje encontrou outras pessoas. Tanto que eu te encontrei. A Camila hoje está fazendo mais sentido na minha vida. Mas ontem, por exemplo, já foi a minha outra prima minha, a Claudiana, que eu também não posso esquecer de falar. Estou falando que tem gente mais. Então, assim, existem circunstâncias que aquele momento exige mais. Aquele perfil de pessoa é incrível. Deus, ele é tão cabuloso que ele coloca aquela pessoa que você precisa para aquele momento. Ela está ali na sua vida. E se você acreditar nisso, você atrai as pessoas certas para aquele momento em que você precisa daquelas pessoas. É incrível. Assim, eu falo que hoje eu estou muito aberta para esse novo crescimento aqui da Lorena, essa nova fase da Lorena. Eu estou muito aberta para essas novas pessoas que vêm me aparecendo também, porque eu sei que é nessas novas pessoas que Deus vai me dar respostas também. De muito daquilo que eu tenho encontrado, que eu venho buscado. E que eu já tenho encontrado, inclusive. Muitas dessas respostas. Então, assim, são ciclos. Cada ciclo, ele tem aquelas pessoas ali para aquele momento. Até para o seu crescimento. Eu percebo que, por exemplo, já deu aqui, agora eu vou colocar uma pessoa... Gente, não é só pessoa boa, não. Deus coloca pedra no seu sapato também, que é para você, para moldar o seu espírito, para moldar o seu caráter. Nossa, como ele coloca. Tudo aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Justamente, ele também sopra, né? Ele assim, machuca um pouquinho às vezes, depois ele manda uma pessoa do bem para soprar. Quando tá tudo muito fácil, não tem muito o que aprender, né? Porque fácil é fácil. Então precisa vir coisas mais difíceis, mais duras, para você tanto se fortalecer, quanto perceber que você pode ser mais forte, né? Eu vou até aproveitar, porque tem duas pessoas aí que estão assistindo a live e que são as minhas almas gêmeas. São duas primas
E eu disse que falaria o nome das duas aqui, a Rose e a Yolanda, que são assim, não tem nem palavras para dizer, elas sabem disso. É daquele tipo de pessoa que olhou para você, sabe o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está precisando. E aí é muito bom ter alguém assim. É muito bom. Nossa, maravilhoso. As pessoas que passaram no seu caminho e no meu caminho, tem uma amiga que não tá aqui, mas ela com certeza vai assistir, que é a Angelita também. São pessoas que na hora que você está precisando muito, aí Deus vai, peraí, deixa eu aplanar um pouquinho a sua estrada. Tá difícil, então eu vou colocar alguém para ficar mais suave. Eu acho que... E pode parecer assim, que tema bobo, né? Vocês sabem, mas, gente, é tão importante você ter alguém que você possa confiar, que você possa estender a mão e que te estende a mão. Eu e Lorena, a gente está mais ou menos nessa história esses dias, né, Lorena? Uma segurando a mão da outra, porque a gente está descobrindo um mundo novo, se jogando para buscar os nossos propósitos. E Deus é tão maravilhoso que Ele colocou uma na vida da outra para que uma diga assim, você pode, eu estou aqui. A outra, você também pode, eu estou aqui. A gente não tinha nada a ver com as vidas uma da outra. Eu tenho muita gente do meu lado que me ajuda, me apoia. A Lorena tem muita gente que ajuda, que apoia. Mas a gente precisava ter alguém que estivesse ali na mesma pegada, na mesma energia. As minhas amadas primas estão aqui, me apoiam, estão do meu lado, ficam felizes. Cada coisa que eu faço e liga, elas estão felizes. Mas elas estão lá, elas estão no momento delas. Aí Deus vem e manda um presente. E isso é em tudo. Eu já passei por outras etapas também, e aí entra a história dos ciclos. Muitas pessoas passaram, foram extremamente importantes naquele momento, e aí vão ficar guardadas no coração da gente. Você vê que você tentou não esquecer ninguém. Você falou o nome de todo mundo. Eu não falei. Gente, tem um monte ainda, mas hoje a live é dela, tá? Mas eu não podia deixar de falar da Rose e da Yolanda. A Yolanda é uma prima irmã, mais do que irmã, porque parece que sou eu, é a minha extensão, porque ela sabe tudo de mim e sabe tudo que eu estou sentindo. Então, é muito bom você ter alguém assim, porque você se sente... Tá travando. Tá, né? Mas nós vamos assim mesmo, sem trava, nós destrava. Nós destrói tudo. Deixa eu te fazer outra pergunta. A gente falou muito de encontro de almas de amigos. Aí agora vamos falar de encontro de almas que as pessoas com certeza vieram para cá esperando. Que é quando você encontra aquela pessoa que você diz assim, nossa, agora é a pessoa que eu decidi viver o resto da minha vida, ter os meus filhos, construir uma vida. Agora vamos falar um pouquinho disso aí. Você já falou um pouquinho assim que teu marido estava incluído, mas agora eu gostaria que você contasse um pouquinho aí, porque eu achei muito linda a tua história. E eu acho que vale a pena a gente compartilhar com as pessoas. Dá uma ênfase nessa parte, né? Gente, duas colocações antes de eu entrar nessa parte que eu estava falando aqui, eu estava pensando. Teve uma pessoa que eu esqueci, a Stephanie, inclusive hoje ela faz aniversário. Se eu esquecer, ela me adotou por mãe. Ela me adotou por mãe e eu ainda não tive tempo nem de dar parabéns para ela hoje. Ela me chama só de mãe, o Leandro também ela chama de pai. E foi num momento também interessante. Eu virei mãe, mas ela às vezes é minha mãe também. E falando sobre essa questão do encontro de almas em relação ao amor, né? Seria isso.
da pessoa amada. Eu acredito que nisso tudo já houve esse encontro de amor, o principal dele, que é com Deus. O meu encontro de amor principal, meu encontro de alma principal foi com Deus, porque eu até vejo que se não tivesse tido esse encontro de amor em toda essa história, talvez eu tivesse desencontrada pelo mundo, né? O encontro maior de todos foi esse meu encontro com a minha fonte, né? Imediata. Por entender esse encontro principal, por estar realmente hoje fixada, né? Fixada mesmo, a fonte principal, sentindo ela dentro de mim, é que todas esses outros encontros se tornam possíveis e de fato se tornam encontros de almas, porque senão eu não teria nem essa percepção do encontro. Quando a gente não carrega em si essa fagulha do Deus vivo, eu acredito que a gente não consegue ter essa abertura do encontro. A gente se passa pela vida desencontrado. A gente não tem essa percepção de encontro com ninguém, porque a gente nem se encontrou ainda. E é quase que a ideia do amar. Não tem como você amar o próximo se você não se ama ainda. E se você não encontrar Deus, você não encontra nada. E ninguém também. Assim, parece extremo, mas quando você tem esse encontro com Deus, o encontro com as outras pessoas se torna uma coisa assim tão simples, porque está no seu espírito esse ato de enxergar o outro, de querer, de fato, também encontrar o outro. Tem essa receptividade, assim como Cristo tem essa receptividade de te encontrar, por te amar, mas você tem que estar disposto a esse encontro com Ele também. Não estava no meu roteiro isso que eu acabei de dizer. Não, eu não tinha isso na minha mente. Mas é aquilo que eu acabei de dizer também no início. Porque, olha só, o tema da live é encontro de alma. E o encontro mais importante é, de fato, o seu encontro com Deus. Né? Na verdade, ele já está em você, já existe esse encontro. Mas tem que ter essa entrega, né? Mas, enfim, o que ela pediu foi para mim falar do esposo. Agora vamos para o esposo. Não, foi ótimo você falar. É a verdade mais verdadeira. O Benjamin até falou aí. Primeiro você se encontra em Deus e depois o resto tudo flui. Eu até lembrei de uma neurologista, a doutora Rosana Alves, ela gosta muito de falar que quando a gente fala, a gente pensa. Quando a gente fala, a fluidez vem. E foi no falar que mesmo que deu esse travar aqui, que o principal encontro não é nem o nosso. Foi lá em cima primeiro, depois todos os outros encontros começaram a acontecer. Aí é isso mesmo, que bobeira. Quase a live acaba e eu não falo. Mas aí agora, em relação ao meu esposo, eu vinha num propósito, gente, porque tem gente que pensa assim, não existe isso. Existe, viu? Eu vinha num propósito de... Eu tinha tido uns relacionamentos que não deram certo, eu falo que nem foram ruins e que nem foram... precisava de ser, no meu crescimento, deu certo e precisa ser. Eu não vou queimar o filme de ninguém, e eu também não era nenhuma perfeição. Estava a ser feita assim como eles também. Então, estamos no caminho. Mas aí, a questão eu falei para Deus, não quero errar no mesmo, né? Eu não posso fazer isso com a minha vida. Se tiver de ser agora, é para dar certo. Então, eu vou escrever. Eu quero isso, eu quero isso. Eu vou escrever o que eu quero numa pessoa, e eu fiz uma lista. E aí, eu fiz essa lista, e não só em termos de relacionamento, eu fiz uma lista para me encontrar em todos os setores. Tinha financeiro, tinha saúde, tinha para exercitar meu cérebro, tinha várias metas, e tinha as metas também daquela pessoa certa. Porque nós temos uma tendência muito grande de se contentar com o primeiro que aparece quando a gente está carente.
E como já tinha 1 ano que eu estava solteira, e o meu contexto de vida sempre foi um pouco sozinha, assim, embora a casa da minha avó fosse cheia, era junto, todo mundo misturado e eu isolado. Era quase que assim. E aí eu peguei e pensei, eu tenho que ter metas agora para um relacionamento. E foi o que aconteceu. Eu comecei a fazer oração na época. Eu lembro que eu criei um grupo. Gente, eu sempre fui metida a grupo. Eu criei um grupo de oração só das amigas solteiras no WhatsApp. E nesse grupo, a gente fazia novena, que na época eu ainda era católica. A gente fazia novena, era Nossa Senhora Desatadora dos Nós, era tudo que vocês imaginar. E eu é que conduzia as novenas, eu que conduzia as orações e falava assim, gente, já fiz a minha, vocês fizeram de vocês? E era assim, vamos orar, todo dia queimava vela, orava, pedia a Deus, tal. E assim, teve um momento que eu já tava assim, pai, eu comecei isso já tem 1 ano, pedindo, tá demorando. Tipo, eu já tinha 2 anos que eu tava solteira e eu ficava assim, nossa, Deus, tipo, olha, assim, não que eu queira apressar o processo de nada, mas eu tô sentindo, assim, falta, né, de ter alguém na minha vida. Eu queria tanto, olha a palhaçada, eu queria tanto ser amada. Olha o que eu falava, eu queria tanto me sentir amada, eu queria tanto ser amada, porque quando a gente não entende o que é amor, né, a gente ainda fica nessa, assim, gente, mas isso é coisa pra outra live. A gente fica nessa de querer encontrar a completude em outra pessoa, e eu tava nessa onda. E aí, bem, pedindo tanto assim para Deus, aconteceu de tudo se desencontrar num Réveillon, que eu ia passar num canto, fui para outro, depois voltei para outro, e por fim fui parar no lugar menos previsível da história toda, que eu não vou contar tudo porque é grande. E aí, o que acontece? Meu esposo também estava nesse mesmo propósito, ele tinha passado por uma circunstância complicada também, e ele vinha pedindo a Deus uma outra pessoa, porque meu esposo é viúvo do primeiro casamento. Ele vinha pedindo uma outra pessoa e até uma outra pessoa que ia chegar na vida dele com uma responsabilidade muito grande, porque a esposa anterior era pastora, era uma pessoa muito de Deus, de dentro da igreja. Então, assim, ele também não podia aparecer, eu percebo isso, né, com uma pessoa do nada, assim, né? Tinha que ter uma pessoa que tivesse pelo menos o mesmo propósito, né? E eu estava nesse propósito, eu estava em oração, pedindo uma pessoa nesse sentido também. Então, eu vi que tudo, por incrível que pareça, eu estava num lugar, meia-noite, fazendo uma oração, porque foi na virada do ano. Eu falei assim, Deus, ó, já deu. Olha, gente, porque vocês podem falar assim com Deus, viu? Não fica pensando que vocês têm que falar, Senhor, por favor, no seu seio, usar todas as palavras, beneplácitos, a coisa mais linda do universo. Não, pode falar assim com Jesus, tete a tete, assim com Deus, sabe? Olha, Deus, falei assim, já deu, eu já cansei de esperar, beleza? E vamos providenciar aí logo esse ungido, vamos assim dizer, mas não foi bem assim não, mas que eu falei assim, já meio grilada de esperar, falei, tô cansada mesmo de esperar. E o Leandro, que é meu esposo, diz que na igreja, que ele estava na igreja na virada do ano, também falou a mesma coisa. Ó, Deus, já pode mandar aquela que vai fazer a diferença. Diferença não, porque ele tinha mais consciência que eu, que vai somar comigo, né? E foi o que aconteceu. Tipo, 10 minutos depois, eu acho que muito, né? Pode ter sido meia hora. Meia hora depois a gente se encontrou. Então, assim, Deus demorou um pouquinho, mas quando ele resolveu também foi assim, imediato. E foi assim, né? Eu vejo que foi um encontro de almas mesmo, embora eu estivesse um pouco resistente para entender, mas quando eu comecei a analisar e lembrei do tal do papelzinho, eu olhei e falei, dá certo? Ok. Não tinha um item que ele não encaixasse. O que ele não encaixava, eu falei assim, é o ungido de Deus mesmo. Então, com 3 meses de namoro, a gente já estava falando de casamento. Foi bem rápido. Mas, assim, uma coisa que eu gosto de enfatizar sobre isso tenho esse propósito, sabe? Com Deus mesmo, de buscar uma pessoa, ter o
os critérios de avaliação, porque assim, olha, uma das coisas que eu sempre que eu coloquei nessa lista que para mim é fundamental, a pessoa não ter vício. O Leandro, graças a Deus, ele não bebe. Então eu sei que dessa tristeza a nossa família não vai sofrer. Porque, gente, a bebida, ela destrói muitas famílias, infelizmente. Eu falei muito. Eu deixei o copo aqui, nem me lembrei. Eu lembro que o primeiro ponto que eu coloquei na minha lista é: eu quero uma pessoa temente a Deus. A Deus. Porque se a pessoa não for temente a Deus, também aonde que ela está fundamentada, aonde que ela está firmada, não tem nada mais para acontecer nesse relacionamento se não estiver firmado em Deus. Já começa aí, né? É um passo tão definitivo, né? E é o que menos se calcula, digamos assim, é o que menos se planeja. Você se planeja para fazer uma faculdade, você se planeja para um emprego novo, mas você não, você deixa levar. Ah, não, é assim, mas vai melhorar. E aí não é. Então, eu acho que isso aí que você fez, inclusive foi por isso também que eu quis que você, que eu pedi que você falasse, porque eu achei muito legal isso. Porque você pensou, não, ó, tem que ser assim. E não é dizendo, gente, que tá muito exigente. Não, nós temos que ser exigentes. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, né? E Ele nos deu vida e vida em abundância, com tudo que há de melhor. Então, por que a gente tem que aceitar pouco? Ah, não, eu vou... Assim tá bom, eu tô carente, eu tô sozinho. Gente, é pra vida toda, né? É pra vida toda. Então, não, e para você ver como que o ser humano é sem noção, né? Ele vai comprar um carro, ele escolhe tudo, ele quer o carro completo, com isso, com ar-condicionado, com direção hidráulica, blá, blá, blá. Para casar, ele não para analisar se a pessoa tem tudo que ele quer, se tem defeito ou não. Meu filho, depois se tiver, não tem fábrica para devolver, você não tá entendendo? Chupa essa manga. Você vai ter que ficar com essa pessoa aí. Lore, a gente tá quase terminando. A gente até mudou aí já o caminho. Nós vamos fazer outra live para falar sobre esse tema que eu gostei, viu? É bem legal. Mas a gente tem compromisso daqui a pouco, né? Então, eu vou assim, eu quero que você finalize aí colocando o seu coração, o que você quiser falar. Mas eu vou pôr, viu? Você não tá entendendo. Antes, deixa eu agradecer muito todos que ficaram aí nos ouvindo, participando, e agradecer a você pelo convite, agradecer a Deus por ter me colocado você no meu ter colocado você no meu caminho. Está sendo uma bênção. É muito bom ter com quem dar gargalhadas. E está sendo muito bom aprender também com você, porque eu sou bem mais velha, mas a gente não tem idade nem para aprender, nem para ensinar, gente. A gente tem que estar sempre aberto a aprender. Isso eu estou sempre aberta. Então, é por isso que Deus tem me mandado aí muita coisa boa, tá? Então, muito obrigada de coração. E fala aí, é sua. Pode falar o que você quiser, do jeito que você quiser. Tô aqui olhando assim, ó, pra me saber que tanto que eu posso falar, olhando o tempo. Tem 6 minutos. Então, e se cair? Eu também... só foi, né? Eu também quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos que ficaram ouvindo aí, tiveram paciência aí com essa história de vida. Tem gente que tem curiosidade, né? Obrigada, gente, pela curiosidade. Mas assim, eu espero ter somado aí na vida de vocês de alguma forma. Até para os mais novos, tipo o Pedro, tem muito para aprender aí, ó. Aos metanoiados que estão aí de plantão, né? Muito obrigada pela presença, por todas as pessoas que entraram. E eu agradeço também a Gleide, é claro, por essa oportunidade. Muito obrigada. Até porque nas lives lá no meu canal eu quase não falo de mim, assim, só em outros lugares mesmo para falar, porque lá no meu canal acaba tendo outro tipo de live. E aí, assim, buscando hoje à tarde,
eu pensei assim, mas eu gosto tanto de coisa diferente, eu não vou cantar, né? Mas eu pensei assim, se tivesse algum poema, e aí eu fui e busquei na internet Encontro de Almas, e existe um poema chamado Encontro de Almas. Que legal! E aí, assim, eu vou terminar lendo este poema. Gente, lendo, porque eu acho que eu não sei declamar. Maravilha, perfeito. Então vamos lá. O poema chama Encontro de Almas, ele é de Rumi. Vem, conversemos através da alma. Revelemos o que é secreto aos olhos e ouvidos. Sem exibir os dentes, sorri comigo, como um botão de rosa. Entendamo-nos pelos pensamentos, sem língua, sem lábios, sem abrir a boca. Contemo-nos todos os segredos do mundo, como faria o intelecto divino. Fujamos dos incrédulos, estou arrepiando, que só são capazes de entender, se escutam palavras e veem rostos. Ninguém fala para si mesmo em voz alta. Já que todos somos um, falemos desse outro modo. Como podes dizer a tua mão toca, se todas as mãos são uma? Vem, conversemos assim. Os pés e as mãos conhecem o desejo da alma. Fechemos, pois, a boca e conversemos através da alma. Só a alma conhece o destino de tudo, passo a passo. Vem, se interessas, posso mostrar-te. Que lindo! Achei lindo! Lindo, Olha, lindo, eu arrepiei. lindo. Maravilhoso. Nossa, foi Eu achei lindo, depois eu vou te mandar. lindo. E eu, na hora que eu vi que falava sobre a questão do sorriso, tipo, o sorriso ele já fala tanto. Não precisa falar mais nada. É isso. É isso. Ui, é isso. O sorriso, às vezes, até como no próprio poema fala, às vezes você nem precisa abrir a boca, um olhar de estudo. É. Como criança no afago do colo. Ai, sumiu, Terezinha. Ai, Travou. que dó. Foi, travou e Travou. sumiu. Ela tinha colocado uma poesia muito, muito linda. Ah, tá aqui, achei. Ó, minha alma retorna à tua paz, como criança no afago do colo de sua mãe. Nossa alma é uma criança que precisa de cuidados, sempre. Por isso que gosta de ser acarinhada, amada, né? É muito bom você ter alguém com que você tenha essa sintonia. E Deus, e aí a gente volta para o grande encontro de almas. Essa ligação com Deus nos faz ser pessoas mais alegres. Por que eu e Lorena adoramos sorrir? Porque a gente sente a mão de Deus segurando na nossa. É uma busca constante, mas a gente sabe que Ele está lá, segurando na mão e nos fazendo pessoas melhores, mais felizes. Então, Lorena, vamos encerrar dando uma gargalhada, porque vai encerrar, tem 22 minutos. A gente sabia que ia ser uma live divertida, porque nós duas adoramos ir. Foi maravilhoso. Então, pessoal, riam, sorriem. É muito bom